Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai continuar falando sobre música, né? E hoje a gente vai falar sobre música e ritmo. Tá? Você está vendo aí todos os bichinhos se balançando, né? E a criança, ela, como a gente já falou antes, ela é muito, super perceptiva em relação à música. E a música, justamente por isso também, ela exerce um papel muito importante na educação, principalmente da criança, né? Mas de todos nós. Então, desde muito pequena, as crianças se entretêm batendo os seus brinquedos no chão, percutindo entre si. A gente vê muito, a mãe fala assim, meu filho não bate, vai quebrar. Ah, não vou dar esse brinquedo para ele porque ele fica batendo, ele vai quebrar. Então, os brinquedos e os instrumentos musicais de brinquedo, né, são para a criança realmente ficar tocando, batendo. A criança bate no chão, a criança bate um no outro, bate no corpo dela. Né? Por quê? Porque o som é importante para a criança, né? O som desperta a curiosidade da criança. Né? Esses sons, esses ruídos, repetindo-se em intervalos bastante regulares, tendem a ficar cada vez mais ritmados à medida que a criança se desenvolve. Então a criança vai se desenvolvendo, já falei para vocês na semana passada, né, que eu levava meus filhos desde muito pequenininhos para aula de música, né? E eles, no começo, a criança não acompanha o ritmo da música, mas por fim, às vezes 3 semanas, eles já estavam, vamos dizer, batendo ou tocando os instrumentos que eram disponibilizados, já seguindo um ritmo ou o ritmo da música que eles cantavam. Então, levar as crianças a descobrir o seu corpo como um elemento criador de música, né, e torná-lo uma fonte lúdica e criativa para a expressão de sentimentos e fazer com que a criança possa comunicar-se por meio dessa música, são alguns dos objetivos da utilização da música no currículo da educação infantil. Às vezes é muito mais fácil a gente se expressar por meio da música, né, do que falando, muitas das vezes, né? Mas a gente fala, nossa, essa música está dizendo o que eu queria dizer, né? Ou essa música está expressando o que eu estou sentindo, né? Então, a música faz todo esse papel, e para a criança, da mesma maneira. Né? A criança se movimentando no ritmo da música, fazendo um ritmo, com o seu percutir, com o seu tocar, com o seu bater no instrumento, né? Faz com que a criança se desenvolva. Ouvindo música, os conceitos de ritmo, intensidade, altura, melodia são também percebidos. Né? Se ele é forte ou fraco, quando eu falo de intensidade, se ele está alto, se ele está baixo, né? A melodia que é lá, 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 a criança vai percebendo, e às vezes ela começa até, quando ela já está balbuciando algumas coisas, elas conseguem cantar esse lá, 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 se não falam, né? E depois falando as palavras das músicas. Entre as canções preferidas das crianças estão aquelas que têm um ritmo simples e insistente. É aquele ritmo simples e que ele acontece sempre, ele é repetitivo. Tá? Que convida as crianças a movimentos corporais. Então, a gente vê a criança fazendo assim desde muito pequenininha. Né? Ela vai no ritmo. Primeiro ela mexe com o corpo todo e depois ela vai mexendo e percutindo partes do seu corpo. E é por meio do corpo e dos movimentos que se desenvolve o senso rítmico da criança. E esse senso rítmico ele vai influenciar muito também quando a criança for para a alfabetização. O ritmo das palavras, o ritmo da frase, isso tudo vai fazer com que a criança tenha uma percepção, vai aguçar a percepção da criança em relação ao ritmo. Cantar uma canção palmeando, o que é palmeando? Batendo palmas. Dizer uma quadrinha, né? O ritmo do versinho, né? A popular forma ritmada, a parlenda é muito importante, sabe o que é parlenda, né, gente? É serra, serra, serrador, cerro, papo do vovô. Essa é uma parlenda, né? Então, ele não tem o ritmo? Serra, serra, serrador,
Cerro Papo do vovô. Então a gente vai brincando com a criança para frente, para trás, para frente, para trás, né? Então aqui vai mostrando o ritmo. A gente vai falando numa cadência, numa sequência rítmica. Jogar bola, desenhar, pintar, construir acompanhamento ritmo de canções ou de instrumentos de percussão são atividades que desenvolvem o sentido rítmico da criança, que a gente já falou que é muito importante. Então, gente, é papel do professor oferecer para a criança condições para que ele desenvolva o seu ritmo, trabalhando com ela alguns elementos básicos, como a pulsação, que é aquele pam, 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 como se fosse a batida do coração, pam, 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 né? E o desenho ritmo, que aí eu já sigo o ritmo da música. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas para isso é necessário que o professor também esteja preparado. Tá? Então, a seguir, a gente vai ver uma experiência com esse elemento rítmico, primeiramente com a pulsação e depois o desenho rítmico. Então, vamos lá, então. Essa música aqui, quase todo mundo conhece, né? É uma música de roda, né? O cravo brigou com a rosa. Então, eu vou cantar a música primeiro e depois eu vou palmear, vou batendo palma na pulsação da música, que é o tum, 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 ok? Então, vamos lá. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente, a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio, a rosa pôs-se a chorar. Então, nós cantamos a música, né? Então, nós vamos fazer a pulsação da música, ó. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente, a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio, a rosa pôs-se a chorar. Então, gente, quando eu faço a pulsação, ela é sempre constante. O cravo, né? O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada, né? Eu vou dentro da pulsação, eu não mudo o ritmo, ele é só aquela pulsação como se fosse um tambor ou como se fosse o surdo no samba, vai marcando só o ritmo, né? Só a pulsação da música, tá? E aí a gente vai ver depois a diferença da pulsação para o desenho rítmico. Então você pode ver que a pulsação, vocês podem cantar vocês mesmos em casa, vocês vão bater palma aonde está sublinhada a música. E aí vocês vão ter a pulsação dessa música. E aí a gente tem também uma outra música que também é uma música de roda, né, folclórica, cantigas de roda, que é do Pastorzinho. Havia um pastorzinho que andava a pastorear, saiu de sua casa e pôs-se a cantar do, ré, mi, fá, fá, do, ré, ré, do, sol, fá, mi, do, ré, mi, fá, fá. Chegando ao palácio, a rainha lhe falou: alegre pastorzinho, seu canto me agradou, do, ré, mi, fá, do, ré, do, sol, fá, mi, do, ré, mi, fá. Então, como ficaria a pulsação nessa música? Havia um pastorzinho que andava a pastorear, saiu de sua casa e pôs-se a cantar do, ré, mi, fá, do, ré, do, sol, fá, mi, do, ré, mi, fá. Chegando ao palácio, a rainha lhe falou: alegre pastorzinho, seu canto me agradou, do, ré, mi, fá, do, ré, do, sol, fá, mi, do, ré, mi, fá. Viram, gente, que a gente só vai marcando o ritmo da música, o ritmo não, a pulsação da música, né? Que é aquela batida mais forte. Depois nós vamos ver o desenho ritmo, que aí eu vou acompanhar o ritmo da música,
Então, o desenho rítmico, nós vamos fazer uma nova experiência para treinar, que é um outro elemento rítmico com a criança, que é o desenho rítmico. Utilizando ainda o cravo brigou com a rosa, a gente vai cantar ao mesmo tempo, palmeando, batendo palma, em todas as sílabas da canção. Aí eu estou fazendo o desenho rítmico. Para cada sílaba, uma palma. Se determinada sílaba for prolongada, a palma também vai ser demorada, também vai ser prolongada. E se as sílabas forem pronunciadas rapidamente, as palmas também serão rápidas. Vamos tentar? O cravo brigou com a rosa, debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente, a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio, a rosa foi-se a chorar. Vira a diferença, gente, do desenho rítmico e da pulsação? No desenho rítmico, em cada sílaba eu bato palma, né? Como está marcadinho aí. Na pulsação, não. Ela é constante. Eu não dou uma corridinha e dou uma paradinha como a música, né? Ele vai sempre na mesma cadência, sempre na mesma batida. Vamos tentar, hein? Bom, depois que a gente trabalhou, né, ritmo com as crianças e tal, nós podemos começar a trabalhar a bandinha. Quando a gente pensa em ritmo, né, trabalho com ritmo, a gente já lembra de uma bandinha rítmica. Mas como todo trabalho com música, a bandinha rítmica, ela também é um processo. Né? Eu não vou apresentar uma bandinha rítmica de hoje já comecei o ano, né? As crianças não viram instrumento ainda, quase nenhum instrumento, e aí eu tenho o Dia dos Pais, no segundo domingo de agosto, vou apresentar uma bandinha. Gente, não é assim. A bandinha rítmica é uma culminância de um trabalho rítmico com instrumentos. Né? Vai passar pela exploração desse instrumento, a criança passa por todos, cada criança, por todos os instrumentos que eu tiver na sala, até ela saber qual que ela fica mais confortável, qual que ela gosta mais de tocar, qual que ela escolhe para tocar, quais as músicas que a gente já canta normalmente na sala e que a gente pode introduzir os instrumentos nessas músicas que a gente já canta, as músicas que as crianças gostam. Né? Se a professora toca um instrumento, ótimo. Se não, vamos só cantar e as crianças vão tocar no instrumento da bandinha. A professora pode ir junto com essas crianças tocando um instrumento de bandinha também. Né? Mas ela não é uma coisa que se constrói de um dia para o outro. É uma construção, é um processo de construção rítmica que vai culminar com a construção dessa bandinha. Ok? Então vamos ver, né, gente? Os instrumentos de percussão. Né? Eles são usados como recursos em várias atividades. Em atividades exploratórias, onde as crianças vão pegar um instrumento e a gente pode trazer esse instrumento numa novidade embrulhada, né? E que a criança vai descobrir o que tem lá dentro. A partir dali, ela vai explorando, ela vai querer bater, ela vai cheirar, a gente pergunta de que é feito, se ela sabe de que é feito, se é feito de plástico, se é feito de madeira, se o barulho é grave, se o barulho é agudo, né? Se eu posso bater com força, devagar. Então, vou fazendo toda com força e de leve, né? Então, fazer toda uma exploração de cada instrumento apresentado. Né? Uma outra atividade que eu posso fazer é no comando da locomoção e das dramatizações. As crianças vão ter que andar ou marchar no ritmo que eu estou fazendo, com tambor, ou com chocalho, com o que quer que seja. Ou as crianças têm que andar imitando um cachorro, né? Do jeito, no ritmo e que eu estou fazendo em determinado instrumento. Na discriminação auditiva, né? Eu toco, ou um colega toca um instrumento, ou percute um instrumento, e a criança tem que dizer que instrumento é esse, ou de onde está vindo o som, né? E acompanhando as canções, como a gente já falou anteriormente ali na bandinha. Então, a partir do momento que a criança é capaz de segurar qualquer instrumento de percussão com firmeza, que não vai cair no pé dela, que não vai se machucar, começa para ela a apaixonante experiência de fazer música por si mesma.
E eu digo ainda, quando a criança já consegue se sentar, ela já pode começar a fazer um trabalho de música. E os instrumentos de percussão constituem parte integrante de todo o trabalho musical, aparecendo no dia a dia da criança como um recurso de grande valia. O primeiro impulso da criança diante de um instrumento de percussão é o quê? É experimentar, é pegar, né? Vivendo intensamente as vibrações produzidas e se entusiasmando a cada vez que consegue novas respostas. Então, ele pode pegar, por exemplo, um tambor, né? O tambor com a baqueta do tambor. Ele pode percutir o tambor em cima, ele pode percutir o tambor do lado, se ele for de madeira, ele vai fazer outro barulho, se ele for de metal, ele vai fazer outro som, né? Então a criança vai explorando os diversos sons e aí a gente vai estimulando. Esse som é mais grave, esse som é mais agudo, né? Então a gente vai estimulando a criança a perceber, né, o instrumento como um todo. E os instrumentos de percussão proporcionam à criança oportunidade para quê? Para produzir efeitos sonoros variados, como eu falei no caso do tambor, né? Serve também para quê? Para bater, né? Ó, vamos bater, vamos sacudir, né? Vamos raspar, tá? Então o som todos eles vão fazer, né? Agora bater, eu vou bater o tambor, né? Eu vou raspar o reco-reco, eu vou sacudir o chocalho. Então, assim, a criança satisfaz ao mesmo tempo a sua necessidade de movimento, que a gente sabe que para a criança é muito complicado ficar parada, ela fica parada se ela tiver alguma tensão, coisas que prendam a atenção dela, e também para satisfazer a sua curiosidade. Então, o trabalho com instrumento de percussão, ele vai desenvolver o quê? As habilidades, né? Cognitivas, socioafetivas, psicomotoras. Então, vamos falar da cognitiva primeiro. Quando as atividades possibilitam a formação de conceitos como som forte e fraco, grave e agudo, rápido e longo, né? Então, eu estou formando habilidades cognitivas. Habilidades afetivos sociais ou socioafetivas, quando levam a criança a comportamentos de independência, respeito mútuo e organização. Então, quando eu vou trabalhar com uma bandinha, eu tenho que ter um local para as crianças guardarem. As crianças têm que saber que os instrumentos são de todos, é coletivo, eu tenho que ter cuidado com ele. Então, tudo eu tenho que ter regras. Então, antes de eu trabalhar com as crianças, com esses instrumentos, eu tenho que dizer para elas quais são as regras, sempre, né, ou não dizer, ou construir com elas as regras para a utilização dos instrumentos, tá? Habilidades psicomotoras, sempre que a atividade resulta na coordenação de movimentos, né? Quando ele vai tocar ou quando ele vai ouvir e se movimentar, né? Então, eu estou falando da parte psicomotora. Com que tipo de instrumentos que eu vou trabalhar? Ao escolher o tipo de instrumento com que a criança vai trabalhar, o professor deve cuidar para que a sua sonoridade seja agradável, dando alegria e prazer para a criança e para que o seu tamanho e a sua forma permitam manejá-lo com facilidade. Então, se eu tenho crianças pequenas, eu não posso ter instrumentos muito grandes, né? A criança vai crescendo, eu posso aumentar o tamanho do instrumento, mas geralmente quando eu compro um naipe, né? Quando eu compro uma bandinha, eu tenho já o tamanho normal que serve para todas as crianças, geralmente de maternal 2 até ensino fundamental, né? Quando eu trabalho com crianças de maternal, muitas das vezes eu tenho que até adaptar alguma coisa, né? A partir do que a criança senta, ela já pode trabalhar com alguns instrumentos, então eu tenho que adaptar. Podemos trabalhar tanto com instrumentos industrializados, como eu falei, comprando os naipes de instrumentos, comprados em lojas especializadas, como também com instrumentos confeccionados pelas crianças, juntamente com o professor. Então, a gente pode confeccionar esses instrumentos durante o trabalho diversificado com as crianças, fazer vários chocalhos, o pauzinho, né, com cabo de vassoura, eu faço aqueles pauzinhos, e a gente pode pintar os pauzinhos, né? A gente pode lixar, a gente pode fazer com garrafa PET, o reco-reco,
Então, a gente pode fazer todos os instrumentos, basicamente, a gente pode construir com as crianças. Como que eu vou tocar o instrumento? É importante que o professor fique atento a como a criança segura e percute um instrumento, auxiliando-o para os seus movimentos sejam naturais, né, gente? A gente pode, deixa eu ver se vocês conseguem me ver. Eu pego um tambor, eu coloco aqui e vou lá e volto, vou lá e volto. Eu não preciso, o tambor pode ser segurado aqui embaixo, vamos ver se dá para vocês verem, aqui, né? Eu coloco o tambor aqui e eu vou tocando assim. Eu não preciso ir lá e voltar. Vou lá e volto. Porque isso vai cansar a criança, vai machucar. Eu tenho que olhar também se essa criança não está botando uma força maior do que é preciso e maior do que ela aguenta. Se ela não está levantando o ombro assim, ó, isso aqui dá dor na criança, então ela vai botar para baixo e segurar assim. Ela pode encostar o instrumento nela aqui, né? E percutir. Então, eu tenho que observar como essa criança está segurando e como ela está tocando esse instrumento. Respeitar a lateralidade dominante da criança. O que é isso? Que lado é o lado dominante dela? De que lado ela quer trabalhar? Né? A gente sabe que até 4 anos a criança ainda está escolhendo que lado que é o lado dela dominante. Então vai ter hora que ela vai tocar com o instrumento do lado esquerdo e tocar com a mão direita. Tem hora que ela vai colocar do lado direito o instrumento e tocar com a mão esquerda. Eu não vou forçar. Ela está explorando, ela está escolhendo o que é melhor para ela. E a forma dela segurar os instrumentos é por conta dela. E isso no sentido de qual mão que ela vai utilizar, para qual lado que ela vai colocar o instrumento. A gente tem que cuidar, no entanto, para que não haja tensão muscular e nem movimentos desnecessários. Né? Então, como a criança, e até a gente faz a mesma coisa que a gente faz com o que a gente dá para a criança, né? A gente coloca no chão e ela vai pegar um instrumento, principalmente se eu estou trabalhando em creche com bebês. Né? Eu vou colocar no chão e a criança vai pegar e ela vai pegar com a mão e colocar para o lado que for melhor para ela. Onde que eu vou guardar os instrumentos? Eu já comecei falando anteriormente, né? Os instrumentos devem ser guardados num armário ou prateleira de fácil acesso, no mesmo local onde a gente vai realizar as atividades com esses instrumentos. Os instrumentos do mesmo tipo devem ficar juntos, facilitando o trabalho. Alguns em caixas, outros em cestas, outros podem ser pendurados com preguinho no armário. Vai depender do espaço que se tem na sala. Se os instrumentos estiverem organizados, a criança pode pegá-los e guardá-los com facilidade, como ela faz com o material do trabalho diversificado, né? A gente deve orientar a atitude do grupo para ter sempre material em bom estado, para não estragar o material. Tá? E como que eu vou organizar a banda? Né? Eu já sei como que eu guardo, o que eu tenho que observar, mas como é que eu vou organizar essa banda? Quando o professor se propõe a organizar uma banda rítmica, surgem algumas perguntas. Que instrumentos que eu vou utilizar? As crianças devem escolher os instrumentos? Eu já disse que sim. Como fazer para que o trabalho da banda se constitua, de fato, num recurso de valor educativo e que proporcione prazer à criança e ao professor que está organizando, para não ser aquele inferno que todo mundo toca ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem que construir com as crianças algumas regras, né? Então, vamos lá. Quanto aos instrumentos, para a gente organizar a banda rítmica, é preciso dispor de um número de instrumentos suficiente para todas as crianças. Cada criança deve ter um instrumento para tocar. Você tanto pode trabalhar com 2 naipes, 2 tipos de instrumentos diferentes, ou com 3, ou com 4, depende apenas das condições das crianças para executá-los, das possibilidades de aquisição de instrumentos, né, e das próprias condições do instrumento, como professor para controlar a atuação do grupo. Então, acho que a gente pode começar, por exemplo, com 2 instrumentos, ou com o mesmo instrumento, mas diferente. Como assim? Eu posso construir com as crianças vários tipos de chocalho. Eu posso ter uma banda rítmica só de chocalhos. Eu faço chocalho com latinha, eu coloco pedrinha dentro, posso colocar arroz, posso colocar feijão. Cada elemento diferente que eu vou colocar ali, eu vou fazer um só com feijão, um só com pedrinha, outro só com areia, outro só com arroz.
Então, cada um deles vai fazer um som diferente. Então, eu já tenho 4 tipos de chocalho. Eu posso fazer chocalho com potinho de Yakult. Dependendo do que eu colocar ali dentro, o som vai ser diferente. Eu posso fazer com garrafinha de água. Eu posso fazer com danoninho, 2 danoninhos fechados, e as crianças vão enfeitar aquilo, vão passar durex colorido, ou o que tiver na sala. Então, eu já tenho já tenho 4 tipos com materiais diferentes, 4 tipos de chocalhos. Acho que a gente pode até começar pelo chocalho. E qualquer outra coisa que eu possa colocar e colocar coisas dentro para que faça um som. Tá? Como que eu vou escolher e combinar os instrumentos? Inicialmente, utilizar instrumentos de fácil manejo, combinando 2 naipes. Eu posso fazer vários tipos de chocalho. Eu posso fazer chocalho com aquele pauzinho que eu faço com cabo de 15 centímetros, um cabo de vassoura, parto vários, e ali eu posso pedir para as mães, cabo de vassoura velho, cortar e fazer, né? Pouco a pouco vai introduzindo outros instrumentos mais complexos. Não há uma regra especial para escolher e combinar os instrumentos que serão usados. Inicialmente, é bom a gente trabalhar a banda rítmica apenas com 2 naipes. Depois eu vou colocando mais 3, depois mais 4. A execução segura e tranquila por parte das crianças é que vai indicar o momento de eu acrescentar maior variedade de naipes. E se eu não estiver segura, é preferível trabalhar com vários chocalhos do que eu ter vários instrumentos e que eu não consigo organizar e eu não consigo fazer com que essa banda realmente funcione. Então, vamos distribuir esses instrumentos? Vamos diversificar as formas de distribuir um instrumento, principalmente quando a criança está conhecendo o instrumento. Tá? Eu posso, por exemplo, eu não tenho muitos chocalhos, ou eu não tenho muitos tambores, eu não tenho muitos pandeiros. Então, o que eu posso fazer? As crianças, por exemplo, foram para a recreação livre no pátio. Eu voltei mais cedo para a sala e eu fui lá e coloquei embaixo das cadeirinhas os instrumentos. As crianças vão sentar e ela vai pegar um instrumento que está embaixo da cadeira dela. Eu faço um círculo, as crianças vão sentando de acordo com o instrumento que elas querem. Eu posso colocar sobre a mesa, agrupar por categorias. Posso colocar no chão, agrupado também por naipes, para que as crianças se sentem em círculo em volta deles, e aí eu vou pedindo para um de cada vez pegar um instrumento. Posso pedir para pegar um de cada vez no armário, né? Que as crianças vão ao armário para pegar um instrumento. Então, eu tenho várias maneiras de distribuir um instrumento, e eu não estou escolhendo, quem vai escolher é a criança. E de qualquer jeito, onde ela sentar, quando eu coloco a cadeirinha, ela também vai estar escolhendo. E aí, gente, a gente termina a nossa conversa hoje sobre o ritmo e a bandinha rítmica, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem deixar a dúvida lá no fórum, que eu vou deixar aberto, tá? E a gente se encontra na próxima aula. Beijão para vocês.